Ok, pessoal, voltando então na nossa matéria aí, temos aí parte 2, força de corrosão dos oxiácidos. Olha só, pessoal, lembrando, como que eu posso saber a forma de corrosão? Vou voltar um pouquinho o slide. Inicialmente depende do grau de ionização. Quando o grau de ionização é acima de 50%, ele é forte. Quando ele está entre 5 a 50, ele é médio moderado. Quando abaixo de 5, ele é fraco, ok? Então, para quem está assistindo essa aula agora, assista a aula número 1, parte 1, porque essa aqui você pode ver que está tudo rabiscado aí, é a parte 2, que é a continuação, tudo bem? Então, vamos para a decoreba dos hidrácidos. Quais são os hidrácidos fortes? HCl, HBr, HE. Quem é o mediano? HF, que é o ácido fluorídrico, e os demais são chamados de hidrácidos fracos. Decoreba, puramente decoreba. E como que ocorre com os oxiácidos? Na questão dos oxiácidos, pegamos o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Se dá 0, é fraco. Se dá 1, é médio. 2 ou mais do que 2 vai ser chamado de oxiácido forte. Por exemplo, aqui. Vamos lá. 3O e 1H. Então, olha a matemática bem simples, né? 3 menos 1 dá o quê? Dá 2. Se dá 2, ele é o quê? Forte. Então, é um ácido perigoso, altamente corrosivo. HClO4 tem 4O e 1H. 4 menos 1 dá 3. Forte também. Aqui, HClO3 tem 3O menos 1 hidrogênio. Dá 2. Forte também. Aí logo em seguida tem o ácido cloroso. Tem 2 oxigênio e 1 hidrogênio. Aqui dá 1. Ó, deu 1. Então ele é moderado. Corrosão mediana. E por fim aqui, HClO, 1 oxigênio menos 1. Ó, então o HClO, ele é fraco, porque deu 0. Fraco. Então podemos simplificar o grau de corrosão dos ácidos, dos oxiácidos, fazendo esse pequeno cálculo matemático. Pega o número de O menos o número de H. Tudo bem? Número de O menos o número de H. Se dá 0, é fraco. Dá 1, é médio. 2 ou mais do que 2, forte. Tá? Claro que o certo, o correto é ver o grau de ionização, a porcentagem que se separa. O certo. Mas isso aí já mata. Ajuda. Então anote isso aí, tá? Até mesmo dar um pause, tenta resolver outras duas aí. Mas é tão simples, acredito que você vai acertar em cheio, ok? Só que aí, tome cuidado, tá? Toda regrinha sempre tem uma exceção, né? Aí que entra a parte chata, sempre tem uma exceção. Olha só, quem são essas exceções? Temos aqui, muito comum, vestibulares, até no Enem, né? O cara cai assim, é muito comum, que é o ácido sulfuroso, H2SO3, e o ácido carbônico, que é o H2CO3, tá? Eles são fracos. Se você fizesse o cálculozinho, né? Que cálculozinho? Vou pegar o ácido carbônico aqui, H2CO3. Tem 3O, correto? 3O menos 2. 2 hidrogênio. Aqui daria 1. 1. Se dá 1, tecnicamente, pelo essa forma simplificada, ele seria médio. Não é médio. Tá? Ele é, os dois são considerados fraco de corrosão, muito fraco de corrosão. Por que fraco? Porque eles são instáveis, são ácidos instáveis. Como assim instáveis? Vamos lá, ok? Vamos ver a instabilidade. Um ponto interessante aí, vamos focar um pouco pro Enem também, pessoal. Vamos pegar o H2CO3 inicialmente, tá? Vou pegar essa parte de baixo aqui, ó. Vou até marcar ele aqui, ó. Inicialmente, o H2CO3, o ácido carbônico, ok? Por que instáveis? O H2CO3 ele é tão instável que quando a gente, principalmente alta temperatura e baixa pressão, já vou dizer o porquê, ela quebra. Ela vira água e CO2. Como assim? Um exemplo onde podemos encontrar o ácido carbônico. Um exemplo. Todas as bebidas gasificadas que tenha gás. Água com gás, espumante, gás, refrigerante, gás, bebidas alcoólicas como cerveja, gás. Os gases dentro das bebidas gasificadas, aquele gazinho que dá aquelas bolhas que está subindo,
são na realidade CO2. CO2. Como que libera? Se você pegar uma garrafa fechada, né, não balançar, olha, paradinha, você não vê gás dentro. Por que não vê gás? Porque dentro tem uma alta pressão. Alta pressão. Como assim alta pressão? O CO2 que está injetado no líquido, que tem bastante água injetado, com alta pressão, o CO2 se junta com a água. Então ocorre o processo inverso, formando H2CO3. Então, sobre uma alta pressão, porque dentro da garrafa injetou um monte de CO2 dentro do líquido, o CO2 se junta com a água e forma o H2CO3. E aí, quando você abre a tampa, não faz isso, você vê uma latinha, como faz isso? Você diminui a pressão interna. Quando você diminui a pressão interna, o que acontece? O H2CO3 começa a quebrar. Quebra, vira água e CO2 e vai saindo. Então aquelas bolinhas de gases saindo das bebidas é puramente CO2. Então, se você manter CO2 e água se juntarem, ele vira H2CO3. Da mesma forma, tecnicamente falando, pessoal, tudo bem, existe... Vamos pegar a parte da bioquímica, que é uma das matérias que eu gosto bastante, a bioquímica. Se você prender a respiração, né? O que acontece para esse prender a respiração? Porque a gente inspira oxigênio, na verdade está um pouco trancado, e libera CO2, correto? Todo mundo sabe disso, biologia básica. Mas se eu trancar minha respiração, o que acontece? O oxigênio não entra, mas o CO2 não sai, né? Tá trancando. Mas só que meu corpo continua liberando CO2. O CO2 fica preso. Meu corpo produz CO2, continua produzindo, mas CO2 fica preso, porque não travou a respiração. O que acontece? O CO2 pode voltar para o sistema sanguíneo. E sangue é puramente água. Então, o CO2 volta ao sistema sanguíneo, encontra a água, sangue, ele pode se juntar, porque é alta pressão interna, e o seu ácido pode se tornar levemente ácida. O pH do seu sangue pode cair. Tudo bem, existe substâncias tampões e tudo mais, mas tecnicamente pode cair o pH. Por que cai o pH? Porque junta CO2 com a água, vira H2CO3. E aí quando você solta, libera a pressão, aí quebra novamente. Então, pessoal, por isso que o H2CO3 ele é considerado um oxiácido fraco, porque ele é instável. O H2CO3 ele quebra facilmente formando água e CO2. Tudo bem? Outro componente que é o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, pessoal. Esse ácido sulfuroso encontra-se principalmente em vinho tinto. Tá? Porque o H2SO3, por ser um ácido, ele mantém o pH baixo. O pH mais baixo do vinho fechado, ela vai funcionar como um conservante também, não permitindo certas bactérias ou fungos a desenvolver. Então funciona como um conservante, beleza? E aí quando você abre o vinho, né? Abre a tampinha, se diminui a pressão e o H2, ai, meu Deus do céu, vou continuar deixar gravado, eu não vou cortar, não vou editar isso aqui. Quando o H2SO3, você abre a tampinha, né, ou tirou a rolha, se tirou a pressão interna, o H2SO3 começa a desfazer, diminui a pressão, ela quebra, vira água e libera SO2, vai embora. Esse conceito também envolve a questão da respiração do vinho, tá? Então, o que é a respiração do vinho? Quando você abre a tampa e coloca numa taça, que tem aquela boca na base larga, você não dorme na hora, você deixa ele respirar. O que seria uma respiração? Tudo bem, tem os oxigênios que entram em contato, que fortalece os compostos aromáticos, mas ao mesmo tempo, ao deixar respirar, ele fica menos ácido. Lembrando que o ácido tem como característica o sabor azedo. Um azedo. Então, se você abriu o vinho, colocou uma taça e deixou ele respirar um pouquinho, o que é respirar? O H2SO3 ele quebra, vira água, continua no vinho e o SO2 vai embora. Então, esse ácido some. Se o ácido some, o sabor azedo diminui bastante, então você vai sentir mais o aroma, os compostos aromáticos do vinho. Então, a respiração do vinho que acontece com a quebra do ácido sulfuroso, H2SO3. Interessante. Por isso que não é legal você abrir um vinho barato. Eu só tomo vinho barato, porque essa é minha profissão, né? É triste. Mas os vinhos, cara, tem que deixar respirar.
que é respiração? Deixar com que o ácido, que é utilizado como conservante, ele possa quebrar e possa ir embora. E aí tira o sabor do acidez do vinho. Então você consegue sentir mais os compostos aromáticos. Ok? Então, enfim, resumidamente, H2SO3 ele não é médio, ele é fraco. Por que os dois são fracos? Porque são instáveis, ok? Não esqueça disso, porque isso é muito importante no vestibular e principalmente na questão do Enem, beleza? Bom, geometria dos oxiácidos. Como assim geometria dos oxiácidos? Já vi questões de segunda fase federais, né? Questões abertas cobrando a geometria dos oxiácidos. Como assim geometria? É a forma como que os átomos estão ligados entre eles. Porque os oxiácidos são mais complexos. Por que estão mais complexos? São estrutura mais complexa. Porque tem um hidrogênio, ácido, tem um elemento central e tem a presença de oxigênio. Então, como que entre os átomos estão ligados entre eles? Existe uma regrinha de montagem. Qual que é a regrinha? Vamos lá. Primeira regra. Geometria. Tá? O elemento que não seja o H ou O será o átomo central. Lembrando que todos os oxiácidos tem lá o H, vamos pegar aqui, vou montar um que não seja um dos exemplos aqui. Vou pegar aqui o ácido fosfórico. Tem o H, correto? Tem aqui, vou colocar 3H. Tem o elemento central, que é o fósforo, e tem o oxigênio. Isso é um oxiácido. Oxiácido são ácido que tem oxigênio. H na frente, ácido, e que tem oxigênio, tá? Então, nesse caso, o elemento que não seja o hidrogênio ou o oxigênio vai ser o átomo central. No caso, o fósforo. Esse que vai ser o central. O que seria o central? Né? O componente que vai ficar... Quase todos os componentes vão se ligar a ele. Ok? Aí pronto. Regra número 2. Cada oxigênio receberá um hidrogênio, formando o grupo HO. Então, cada H vai se ligar com oxigênio. Ok? Aí você vai formar o grupo HO. Lembrando que o hidrogênio faz uma ligação, o oxigênio faz duas ligações covalentes. Regra de octeto, ligações covalentes, matérias, né, de outras matérias mais básicas, ok? E esses grupos HO vão se ligar com o átomo central. E por fim, você vai completar as ligações covalentes e covalentes dativas. Então, basicamente, seguindo essas três etapas aí. Então, se a gente olhar isso aqui, ó, tá vendo? Essa aqui temos o H2CO3. Então, temos 3 ácido carbônico, 3 oxigênio e 2 hidrogênio. Ah, mas tem 3 oxigênio. Tudo bem. De 3 O, apenas 2 deles, do total 2, é que vão receber o H. Tudo bem? Porque olha a regra número 1. O elemento diferente do H e do O fica o átomo central. Regra número 2. Cada oxigênio recebe o hidrogênio. Tá? Mas se eu tenho 3 oxigênios, só tem 2 hidrogênios, então dos 3 O, apenas 2 receberão H. Você escolhe. Então aqui no caso, ó, esse H se ligou nesse O, esse H se ligou nesse O, formando o grupo HO. Esse grupo HO se liga com o átomo central aqui, ó, átomo central. E por fim você vai completar restante das ligações. O outro oxigênio não vai ter nenhum, esse oxigênio aqui, ó, não tem nenhum H ligado a ele, e só vai se ligar com o átomo central. Ponto final. Você vai completar com as ligações covalentes. Ok? Então vamos praticar um pouquinho aqui, ó. Vamos lá. Eu vou montar a primeira. HClO3. A melhor forma de representar essas ligações, né, é usando a famosa notação de Lewis, que é a base da matéria sobre ligações covalentes, geometria molecular e tudo mais. Então tem que saber um pouco dessa matéria. Ok? Bom, eu já vou fazer direto. Eu sei que o cloro, então aqui ó, HClO3, ácido clórico, o cloro é o átomo central. Ok? Cloro é o átomo central. Então vou desenhar o cloro aqui, o átomo central. Eu sei que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então vou colocar a notação de Lewis, 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, 7 elétrons. E tem 3 oxigênios. Então vamos espalhar o oxigênio ao redor do cloro. Porque o cloro que é o átomo central. Então eu espalhei os 3 oxigênios. Beleza, tudo bem? E aí, o que acontece? De acordo com a regrinha, cada O recebe um H. Só que no caso do HClO, só tem um hidrogênio. Então, dos 3 O, apenas um vai receber o hidrogênio. Apenas um. Qual? Você escolhe, não importa.
Você escolhe. Ah, eu vou escolher esse cara aqui, vamos ver. Eu vou escolher esse cara de cima aqui, tá? Então eu vou colocar o H do lado dele. Nossa, que H feio. Mas tá aí, o hidrogênio do lado dele. Eu sei que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, ok? E cada O tem 6 elétrons na camada de valência. Vou mudar de cor aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, repare, eu fiz a notação de Lewis, que é representar os elétrons da camada de valência através de pontinho asterisco, tá? Tem que ver essas matérias anteriores. E vou fazer as ligações covalentes. De acordo com a regrinha, que diz o quê? A segunda regrinha, cada H se liga com O. Então, vou fazer uma ligação aqui, ó. Pá, uma ligação. Repare, o H tá feliz. O O tem 6, 7. Falta 1. O que acontece? O grupo HO vai se ligar com o átomo central, ó. Se liga com o átomo central. Pronto. Feito. Então, entre o HO, tem duas ligações, né? Entre o HO e o átomo central, tem duas ligações covalentes. O que é ligação covalente? Compartilhamento de elétrons. Acabou. Então, primeiro, você liga cada O, recebe o H. Se eu tenho um H só, apenas um O recebe o H. Não tem aí. Esse grupo HO se liga com quem? Com o átomo central. Com o átomo central. Beleza? Ligou. Beleza. E os outros O, professor? O que você faz? Ô, japa da química. Os outros O não vai ter hidrogênio. Não tem H com ele. Não sobra H. Esses O vão se ligar diretamente com o cloro. Mas repare, o cloro tem 7 elétrons. Ao fazer essa ligação aqui, ó, que eu vou apontar com uma setinha, e ficou com 8. O cloro está feliz. O cloro não vai fazer mais nenhuma ligação covalente. Nenhuma mais. Ah, mas e daí? Os dois O tem 6, faltam 2. O que vai acontecer? Aí que entra a dativa. O que é ligação covalente dativa? A dativa consiste em emprestar o par de elétron. O cloro vai olhar para esse O aqui que tá triste. Ó, o cloro aqui, o oxigênio tá triste aqui, ó. Carinha de triste. Ixi, que carinha feia, triste, tá? Eu não gostei. Até vou tentar apagar esse aqui. Vamos ver se eu vou apagar isso aqui, ó. Aí, apaguei. Ficou muito ruim aquela figura, né? Ok, apaguei. Voltando aqui, então. Canetinha. Então, o O aqui tá triste. Triste pra caramba. Triste. Ó, carinha de tristeza. O cloro vai olhar. Ó, tadinho do oxigênio. Tem 6. Tá triste, falta 2. Ah, mas tá sobrando. O cloro vai pegar um par de elétrons dele, que tá sobrando. Não tá fazendo nada mesmo. E vai emprestar. Isso é dativa. Lembrando que ligação dativa é o elemento emprestando par de elétron. Emprestar não perde. Emprestar não perde. Ok? Não perde. Tá? Diferente dos seres humanos. Porque na nossa vida real, quando a gente empresta para o amigo, esquece. Não devolve, não é mesmo? Aqui na química é muito certo, muito justo. O cara que empresta, ele não perde, é dele mesmo. Isso emprestou para fechar a regra de octeto. Só que tem mais um outro oxigênio ainda. Esse outro O também está triste, tem 6. O que vai acontecer? O cloro com Dó vai pegar outro par de elétron e vai emprestar. Pá, emprestou. Pronto. Tá todo mundo feliz. O cloro continua com seus 7 elétrons ao seu redor e fechou com 8, aquele com o OH lá. Tá? Ou seja, o HClO, podemos dizer que tem duas ligações covalentes normais, covalente simples, e uma covalente dativa. E duas dativas, né? E duas ligações dativas. Tá? Aonde estão as dativas? Os oxigênios na parte de baixo, esquerda e direita. E onde estão as duas covalentes? O HO e o grupo HO ligado ao átomo central. Tudo bem? Pessoal, então minha sugestão é agora o quê? Tenta resolver você também. Tenta montar o HClO, ok? Eu sei que no layout, essa estrutura que está escondida aqui, eu vou puxar para cá. E tenta montar também o H3PO4, que é o ácido fosfórico. Tenta fazer a montagem, tá? Tem que treinar. Se você não treinar, não vai para frente, beleza? Por isso que a química é uma área de exata, apenas resolvendo que você se aprende, ok? Então, pessoal, nessa primeira parte, vou finalizar nossa aula número 2. Logo em seguida, vou postar a aula número 3, que é a continuação dos ácidos, tá ok? Abraço, até logo mais.